A forma como trabalham os cérebros dos animais pode acabar sendo um mistério na maior parte das vezes. Mas além do comportamento que habitualmente achamos estranho, como um cão que corre atrás do próprio rabo, existem outros comportamentos capazes de deixar qualquer um admirado. De perus com rituais a esconderijos bastante inusitados, aperte os cintos e junte-se a mim nesse safari curioso, enquanto damos uma olhada em alguns dos mais estranhos comportamentos animais capturados em vídeo. Ciranda Glu-Glu Yeyé. Em julho de 2021, Michael Dobson, um cara natural de Michigan, estava em sua cozinha temperando um pouco de carne para um churrasco. Mas quando ele olhou pela janela, havia algo intrigante acontecendo em seu quintal. 3 perus estranhamente perseguindo uns aos outros em torno de uma das árvores. I'm in the kitchen getting some meat together, look out the window and the turkeys playing Ring Around the Roses. That's what's up. My dad. Okay, I'm calling him now. Como algum tipo de ritual estranho, os perus brincavam ao redor da árvore. Então, fora da câmera, como Michael descreveu, eles pararam de maneira repentina e se dispersaram aleatoriamente, como se nada estranho tivesse acontecido. Depois de testemunhar esse ritual incomum, Michael ficou intrigado, mas os especialistas em perus podem oferecer uma boa explicação. Acontece que perus foram observados assumindo formações circulares ou marchas quando incertos a respeito de uma situação. Por exemplo, se encontrarem um animal morto, eles podem circulá-lo para avaliar se está vivo e se é uma ameaça para eles, com a formação circular provavelmente fazendo com que eles se sintam um pouco mais seguros. O que é muito bom, mas eu não consigo ver nenhum animal morto ou ameaça nesse clipe que a gente assistiu agora há pouco. Então, o que tá pegando ali, hein? Bom, ninguém tem certeza. Alguns espectadores na internet acreditam que isso pode estar relacionado ao fato de que os perus costumam seguir um ao outro, e nesse caso, eles podem não ter percebido que estavam seguindo um ao outro em um círculo, o que é honestamente bem engraçado. Outra possibilidade é que os perus podiam estar só se divertindo um pouco, porque afinal um pouco de brincadeira não devia ser uma coisa só pra nós humanos. Mas o que você acha que tá acontecendo aqui, hein? Conta pra mim lá nos comentários. O show do Mike. Por mais horrível que pareça, em granjas de pequena escala, quando chega a hora de as galinhas virarem o jantar, geralmente é mais fácil para os fazendeiros mandá-las para o paraíso das galinhas. É, no estilo da Rainha Vermelha. Mas acredite ou não, alguns momentos depois de serem mortas, as galinhas continuam a bater asas e correr. Como? Bem, você até poderia pensar que se trata apenas de uma explosão final dos nervos no corpo da galinha, mas um conto histórico prova que havia algo ainda mais estranho do que isso acontecendo. O ano é 1945 e Lloyd Olsen e sua esposa Clara estão trabalhando em sua fazenda no estado americano do Colorado, abatendo cerca de 50 galinhas. A agitação das galinhas recém-decapitadas não era novidade para eles, mas uma galinha continuou a bater asas por muito mais tempo do que o esperado. Na verdade, essa galinha permaneceu totalmente viva, embora estivesse sem cabeça. Percebendo quão extraordinário isso era, os Olsens batizaram a galinha de Miracle Mike, ou Mike Milagroso, e logo eles deixaram a vida na fazenda para trás e criaram um espetáculo itinerante, onde impressionavam os espectadores com sua galinha sem cabeça. Mas, peraí, como é que um negócio desse é possível? Bem, grande parte do cérebro de uma galinha não está na frente da cabeça, mas sim atrás dos olhos e do bico, sugerindo que pode ser possível para uma galinha sobreviver à decapitação, desde que não seja morta pela infecção de suas feridas. E quanto à alimentação, os Olsen simplesmente pingavam comida líquida diretamente no esôfago de Mike, que, como vocês podem ver nessa foto, estava exposto. Mas em março de 1947, uma tragédia ocorreria. Uma noite, enquanto os Olsen estavam na estrada, eles acordaram com o som de Mike engasgando. Veja, outra tarefa para manter o frango vivo exigia que eles fizessem uma limpeza prévia do muco na garganta dele com uma seringa. E naquela noite fatal, eles deixaram a seringa por engano no local onde se apresentaram, fazendo com que a cortina se fechasse de vez para Miracle Mike, enquanto ele sufocava até a morte. Descanse em paz, Mike. Refeição solitária.
A Lions, Tigers and Bears é uma instalação de resgate de grandes felinos e animais exóticos de 93 acres, situada na Califórnia. Ela foi fundada por Bob Brink. O santuário cuida de mais de 60 animais que foram negligenciados ou abusados em cativeiro nos Estados Unidos, proporcionando a eles um refúgio seguro nas colinas da Califórnia. Mas em 2020, Bob notou algo particularmente divertido no santuário. Sim, em uma postagem no Facebook, Bob legendou o vídeo com "Só vou sentar aqui e curtir meu lanche de domingo sozinho", mostrando o urso solitário educadamente comendo seu lanche. Agora, apesar de algumas pesquisas minuciosas, eu não consigo encontrar nenhuma razão para um urso preferir comer sua comida de maneira tão civilizada. Os ursos costumam sentar-se eretos, então eu só consigo teorizar que esse simplesmente acabou nessa posição por conveniência, tentando alcançar a comida em cima da mesa. Ou simplesmente alguns ursos são mais sofisticados do que os outros. Acho que eu fico com a segunda. Abelhas ocupadas. Em 2016, Carol Howard, de 65 anos, do país de Gales, estava resolvendo suas coisas quando, ao voltar para o carro, acabou se deparando com um monte de moradores que observavam o veículo com muito interesse. Beleza, os Mitsubishi Outlanders são bem legais mesmo, mas a verdadeira fonte de interesse ali era algo peculiar acontecendo com o carro dela. No intervalo entre a saída de Carol do carro e o seu retorno, um temível enxame de abelhas estranhamente decidiu se agrupar na traseira. Elas não iriam a lugar nenhum tão cedo. Na verdade, apesar de terem sido enxotadas várias vezes, elas continuaram a seguir e se reunir no carro de Carol por 2 dias. Cansada de ser perseguida, Carol pediu ajuda a alguns apicultores locais, e eles pareciam ter uma explicação razoável para esse comportamento irracional. Como você já deve saber, toda a colmeia é governada por uma abelha rainha, também conhecida como a única fêmea fértil em toda a colmeia. E com certeza, o seu melzinho atrai os meninos para o quintal. De qualquer forma, a questão é que a abelha rainha é super importante para a sobrevivência da colônia. E se ela fosse, digamos, ficar presa no porta-malas de alguma vovó galesa, pode ter certeza de que eles fariam qualquer coisa para salvá-la, como seguir um carro por 2 dias. Agora, as informações na internet sugerem que a rainha estava presa em algum compartimento do carro, embora não esteja claro se ela foi encontrada ou liberada. Independentemente disso, as abelhas finalmente levantaram a bandeira branca e partiram depois de 2 dias. Portanto, embora não haja uma explicação definitiva para o comportamento bizarro, talvez devêssemos apenas aceitar e ficar com esse zumbido. A Grande Fuga. 2020, o ano que dispensa comentários. Exceto que não éramos apenas nós lutando por nossa sobrevivência. Observando as vistas costeiras do litoral do estado de Delaware, nos Estados Unidos, o fotógrafo de Maryland, Sam Davis, inesperadamente encontrou sua chance de ganhar dinheiro. Ele notou uma garça planando no céu, só que havia algo ligeiramente errado. Ele presumiu que uma cobra havia se agarrado ao pescoço da garça, mas as coisas só ficaram mais estranhas quando ele chegou em casa e deu uma olhada nas fotos. Acontece que... sabe aquela cobra? Bem, na verdade era uma enguia, e ela não estava mordendo o pescoço da garça. Não, ela tinha feito um buraco na garganta dela. Fala sério, isso é que é um prato indigesto, né? Essa enguia claramente não iria se entregar sem lutar, mas como se isso não fosse estranho o suficiente, considere apenas o quão sossegada a garça parece estar a respeito de toda a situação. É só mais um dia de trabalho, né, amigão? Agora, ninguém sabe ao certo como essa situação terminou, pois o pássaro sumiu de vista logo depois. Embora as enguias possam realmente sobreviver algumas horas fora d'água, acho que esse cara não. Quer dizer, basta verificar essa outra foto que Sam tirou. Ele não está exatamente parecendo muito animado, né? E com toda honestidade, com um buraco recém-mastigado no peito, também não gosto muito de pensar nas chances da garça. Crianças, é por isso que vocês devem sempre mastigar a comida, mesmo se vocês forem um pássaro sem dentes. Legortixa.
Quando assustados, os animais podem ter algumas respostas bem comuns. Coelhos congelam, gambás se fingem de mortos e lagartixas... Bem, talvez as lagartixas tenham a resposta mais extrema de todas. Elas e outros lagartos fazem algo conhecido como autotomia, que é essencialmente a capacidade de separar uma parte do corpo quando ameaçadas. No caso da lagartixa, esse membro é a cauda. Ainda mais estranho, uma vez que a cauda é destacada, ela continua a se contorcer sozinha. Tá surpreso? Dá uma olhada na coisa em ação. Muito louco, hein? Mas por que as lagartixas desenvolveram esse estranho recurso? Bem, em primeiro lugar, os répteis geralmente só descartam a cauda se um predador agarrá-la. Se um pássaro, por exemplo, pegar um lagarto pelo rabo, o lagarto pode fugir deixando o apêndice para trás. A cauda continuará a se contorcer, pois os nervos nos tecidos musculares continuam a disparar, levando o predador a pensar que o lagarto ainda está lá. As lagartixas, no entanto, são ainda mais estranhas, no sentido de que podem realizar algo conhecido como verdadeira autotomia. Isso significa que elas nem precisam ser levantadas nas mandíbulas de um predador para soltar o rabo. Elas podem simplesmente soltá-lo sozinhas, sempre que se sentirem ameaçadas. E como as vértebras em suas caudas não são completamente seladas, elas se desprendem com facilidade com um movimento súbito, brusco e contorcido. E graças à sua estrutura muscular única, isso geralmente ocorre sem qualquer perda de sangue ou cicatriz. Dito isso, sem cauda, o corpo recém-desequilibrado de uma lagartixa pode inibir sua capacidade de correr, pular e até acasalar, o que não é um grande dilema, pois elas acabam formando uma nova cauda dentro de uns 30 dias, e não há nada mais poderoso do que ter a chance de se reinventar, mesmo que isso signifique criar uma nova cauda. Pegando uma carona. Jacarés. Eles dificilmente têm uma reputação de serem caras legais, rondando as águas e abocanhando qualquer presa que se atreva a chegar perto o suficiente. Mas talvez eles não sejam tão inacessíveis quanto a gente pensa. Em março de 2022, Tiffany Eden estava visitando Gatorland, na Flórida, quando testemunhou um jacaré estranhamente de boa. Quem diria, hein? Bem, acontece que garças e jacarés realmente têm bastante amizade, o que realmente ajuda na sobrevivência dos dois. Pense assim, se a garça fizer um ninho em galhos de árvores perto do jacaré, os ovos e os filhotes da garça atrairão naturalmente predadores, como guaxinins e aves de rapina. Mas em muitos casos, esses predadores não vão alcançar o ninho da garça sem atrair o seu próprio predador, o jacaré, que, com alguma sorte, faz o seu lanchinho antes que os filhotes da garça sejam feridos. Assim, a garça consegue manter seus filhos seguros enquanto o jacaré ganha um rango saboroso. É uma situação em que os dois saem ganhando. E por que a garça no clipe que a gente assistiu ficou nas costas do crocodilo? Bem, garças são conhecidas por pegar carrapatos e outros parasitas da pele de vários animais. Então é provável que uma sessão de limpeza de pele esteja acontecendo. Eu fico me perguntando, será que eles pintam as garras um do outro e ficam contando umas fofocas também? Cachorro quente. Com temperaturas chegando a 38 graus durante o verão, não é segredo que o Brasil é um lugar muito quente. Embora em um dia especialmente quente, em 2022, em São Paulo, uma mulher tenha descoberto que o cachorro dela estava fazendo algo bem peculiar. Depois de um tempo sem ver o cachorro, a dona procurou por ele em toda a casa. Mas esse jogo de esconde-esconde de repente tomou um rumo estranho, quando ela descobriu que o seu companheiro estava escondido na geladeira. A geladeira tá apitando porque a porta tá aberta e o cachorro está dormindo dentro da geladeira. Tudo bem, tá muito calor, 35 graus, sensação térmica de 37. Sim, a porta foi deixada aberta e, como a maioria de nós faria se pudesse, o filhote pulou direto lá pra dentro, pra literalmente ficar frio. Normalmente, os cães combatem o calor extremo ofegando e liberando calor pelas patas e pelo focinho, pois não conseguem suar pela pele como nós. Mesmo assim, em dias super quentes, a respiração ofegante nem sempre é suficiente e os cães podem até sofrer com algum tipo de insolação. Por isso, é importante garantir que a temperatura esteja regulada. Lembrando, em nome de todos os cães e das regras gerais de higiene, evite colocar os seus doguinhos na geladeira. Mordendo a língua.
Além da Úrsula, de A Pequena Sereia, o mar está cheio de outras criaturas estranhas e assustadoras. E eu não tô falando de caranguejos cantores e sereias. Vamos pegar como exemplo o Cimoto exigua. Esses caras minúsculos variam de 8 a 29 milímetros de tamanho, embora estejam aqui para provar que o tamanho realmente não importa. O Cimoto assola os oceanos, atacando peixes inocentes. Seu objetivo? Bem, digamos que há uma razão para esses caras também serem chamados de parasitas comedores de língua. Sim, um Cimoto vagando vai se infiltrar em um peixe através de suas brânquias e seguir para a cavidade bucal. Uma vez lá dentro, começa a missão de remover a língua, pois corta selvagemente os vasos sanguíneos dela com suas garras dianteiras, fazendo-a cair. Restando apenas um toco, o parasita se fixa e vive como a nova pseudolíngua do peixe, por assim dizer. E para esses pequenos, a boca de um peixe é bem importante, pois lhes dá acesso sem esforço à comida, também conhecidos como o sangue e o muco do peixe. Sangue e muco, uma verdadeira iguaria. Não só isso, mas na verdade são apenas as fêmeas que substituem a língua do peixe. Os machos simplesmente se escondem nas brânquias esperando para acasalar com a fêmea presa à língua. Peraí, vamos recapitular. O peixe não só tem que aguentar ter a língua cortada, mas também tem que lidar com 2 parasitas fazendo bobiça dentro da sua boca. Caraca, e você achando que tinha tido um dia ruim. Peixe guloso. Se você já pescou, sabe que nem sempre é uma atividade das mais emocionantes. Mas em 2018, as coisas ficaram muito mais interessantes para o usuário do Reddit Poopstree, quando ele fez uma descoberta realmente peculiar. Ao fisgar um bagre, ele descobriu que era uma situação do tipo compre um, ganhe 2, porque o peixe vinha com um enorme tatu enfiado na boca. Certamente foi algo extraordinário de se ver, e outros usuários do Reddit foram rápidos em entrar em contato com suas próprias teorias. Um deles sugeriu que o tatu talvez tivesse morrido e rolado para dentro d'água. Outros presumiram que ele havia se afogado. Mas a verdade é que os tatus são excelentes nadadores. Eles não apenas podem prender a respiração por até 6 minutos, mas também têm a capacidade de neutralizar o peso de suas carapaças e se tornarem mais flutuantes, engolindo ar em seus intestinos. De qualquer forma, é bem estranho um bagre comer um tatu, né? Bem, bagres são extremamente oportunistas, o que significa que eles comem praticamente qualquer coisa em que possam colocar suas barbatanas. Então, talvez o tatu tenha morrido enquanto nadava e o bagre não quis deixar passar um lanchinho. Ou melhor ainda, é perfeitamente possível que o tatu estivesse nadando e o bagre resolveu caçar o desavisado. De qualquer maneira, um bagre com um tatu na boca é certamente uma visão estranha e rara de se ter, embora pareça uma história de pescador difícil de engolir. Vá carnívora. Em 2020, o australiano Andrew Gertz dirigia na desértica rodovia de Sandover, no oeste de Queensland. Tudo parecia normal, até que ele se deparou com uma vaca selvagem na beira da estrada, com algo estranho pendurado na boca. O que ela tinha pendurado na boca, você pode estar se perguntando. Bem, a vaca estava mastigando nada menos do que uma piton. Mas, peraí, as vacas não são naturalmente herbívoras? Então por que raios uma delas ia estar comendo uma cobra? Embora seja definitivamente uma cena estranha, parece haver uma resposta razoável. Veja bem, há trechos de terra na Austrália que são bastante deficientes em fósforo mineral, que é particularmente importante para o gado. Por causa disso, as vacas na Austrália geralmente tentam obter esse mineral de outra forma, como em ossos e animais atropelados. Ou seja, aquelas vacas australianas, sim, no fim das contas, não tão herbívoras assim. E sim, você pode adicioná-las à sua lista de coisas da Austrália que podem tentar te matar e te comer se tiverem a chance. Macaco saliente. De um modo geral, a mãe natureza é muito boa em seu trabalho, embora de vez em quando ela escorregue, resultando em algumas consequências bastante interessantes. E se você quiser ver um desses erros da mãe natureza, com indicação para maiores de 18, dá uma olhada nesse macaco da neve japonês, fotografado em 2017. Agora, não é muito incomum ver um macaco nas costas de um cervo, já que os macacos são frequentemente vistos pegando carona em animais maiores. Mas os observadores afirmam que isso foi muito diferente, já que vários macacos, tanto machos quanto fêmeas, incluindo o fotografado, foram vistos esfregando e empurrando suas partes pudentas nas costas de um cervo sica fêmea. É, isso mesmo, um macaquinho fofo da neve tá ali fazendo um cruzeiro do prazer, mas de um tipo totalmente diferente. Tá, mas existe alguma explicação para esse comportamento estranho? Os cientistas têm algumas teorias. Alguns sugerem que pode ser uma maneira de os macacos menos maduros praticarem
preparem o acasalamento futuro, enquanto outros acham que pode ser resultado da falta de parceiros de acasalamento dentro da sua própria espécie. Alguns pesquisadores até acham que pode ser uma espécie de prática cultural. Os macacos da neve japoneses exibem comportamentos distintos em diferentes regiões. Alguns lavam a comida, alguns tomam banhos termais e alguns, bem, levam cervos para passeios divertidos. Mas, de novo, tudo isso são apenas teorias. A verdade permanece um mistério. Mas eu, por exemplo, acho que esses macaquinhos são simplesmente depravados mesmo. Pequenos pervertidos. Orangotango fumante. Os orangotangos são incrivelmente inteligentes. Eles são habilidosos no uso de ferramentas, são capazes de demonstrar empatia e podem até aprender a linguagem de sinais. Mas em 2002, um orangotango no zoológico de Tarojurug, na Indonésia, exibiu um comportamento bem peculiar. Conheça Tori, mais conhecida como a orangotango fumante. Como muitos fumantes, Tori adquiriu o hábito graças à pressão social da galera. Ou seja, os frequentadores do zoológico aparentemente jogavam seus cigarros no recinto dela, o que é um problema bastante comum na Indonésia, em parte devido à alta porcentagem da população fumante. Mas mal sabiam esses lançadores de cigarros que haviam começado um problema, mantendo uma fumante inveterada por 10 anos. A esperta orangotango aprendeu inicialmente imitando como os visitantes fumavam, e até sinalizava seu desejo por um cigarro gesticulando com os 2 dedos nos lábios. Em 2012, Tori e seu parceiro primata, Didik, tiveram uma notícia emocionante. Tori estava grávida. E com um pãozinho já no forno, o zoológico finalmente resolveu intervir e mandou a família dos orangotangos para reabilitação. No caso, uma ilha isolada no zoológico, longe dos visitantes e dos seus cigarros. Como qualquer um que se vicia em nicotina, Tori teria apresentado sintomas de abstinência, como irritabilidade e raiva. Mas ela finalmente ficou limpa, bem a tempo de receber um recém-nascido saudável no mundo. Embora a mãe do bebê tenha fumado durante a primeira parte da gravidez, o recém-nascido era perfeitamente saudável. Na verdade, também não parece que Tori tem efeitos duradouros do fumo, o que na verdade não é muito surpreendente, já que fontes afirmam que doenças relacionadas ao fumo, como câncer de pulmão, são relativamente raras em primatas não humanos. Então, no geral, funcionou para Tori e sua família. Só espero que ninguém jogue um vapor para ela. Chimpanzés assassinos. Quando pensamos em chimpanzés, a inteligência e o atrevimento dos macacos torna difícil imaginar que eles realmente tenham um lado extraordinariamente sombrio e selvagem. Mas de fato, eles têm, e é algo bem perturbador. Embora os chimpanzés comam principalmente frutas, nozes e sementes, na verdade eles foram pegos caçando e devorando seus companheiros primatas, os macacos colobos vermelhos. E a parte mais estranha é que não há nenhuma razão alimentar real para esse comportamento. Eles parecem simplesmente adorar o sabor e principalmente se emocionar com a caça. Soa um pouco familiar, né? Ainda mais perturbador, os chimpanzés geralmente atacam fêmeas e filhotes da espécie colobus vermelho por ser mais fácil, mas isso é só a ponta do iceberg. Durante anos, os biólogos não conseguiram descobrir por que as fêmeas de chimpanzés grávidas fugiam para a solidão e davam à luz sozinhas. Só que em 2014, os pesquisadores descobriram o motivo quando testemunharam o raro momento em que uma mãe chimpanzé deu à luz na frente de outros 20 chimpanzés. Para sua surpresa, um chimpanzé macho imediatamente se aproximou do seu bebê, o agarrou e o comeu. Agora, você poderia argumentar que isso claramente os torna canibais. Afinal, os chimpanzés foram observados atacando e comendo uns aos outros em várias ocasiões. No entanto, os especialistas não consideram isso como canibalismo. Isso se deve ao fato de não dependerem da carne de outro chimpanzé como fonte primária de alimento. Tudo que eu vou dizer é que se eu fosse hipoteticamente comer outro humano, não acho que a lei ia enxergar dessa mesma maneira. Vacas de sacrifício. Tirando a ameaça de ser triturada em forma de hambúrguer ou ser ordenhada, é difícil imaginar tantas dificuldades na vida de uma vaca solta. Mas em 2009 a vida parecia demais para um rebanho de vacas. No alto da colina havia um rebanho solitário de vacas, perto da pitoresca vila suíça de Lauterbrunnen, próxima aos Alpes. Mas em agosto de 2009, um fenômeno inexplicável varreu a aldeia. Ou melhor, arrastou 28 vacas centenas de metros penhasco abaixo em apenas 3 dias. O mais
estranho de tudo foi que todas caíram exatamente do mesmo lugar. Você poderia argumentar que elas escorregaram ou que o terreno cedeu sob elas, mas isso não é plausível o suficiente quando você considera que essas vacas cresceram nas montanhas, aprendendo a perambular por essas trilhas traiçoeiras. Ainda há uma ideia de que talvez predadores, como lobos, possam ter assustado o rebanho, embora isso também não seja muito plausível, considerando que lobos e ursos são bastante raros naquela região dos Alpes suíços. Então isso deixa apenas uma explicação. Essas vaquinhas compartilharam uma loucura coletiva que levou ao desejo de autodestruição em massa. Afinal, as vacas têm uma mentalidade de rebanho. Poderia uma delas ter caído ou pulado intencionalmente do penhasco e ter desencadeado uma reação em cadeia? Bem, com base no conhecimento atual, a maioria dos cientistas argumenta que nem as vacas nem qualquer outro animal, exceto talvez certos primatas, elefantes e cetáceos, possuem capacidade cognitiva suficiente para sequer contemplar sua existência, muito menos a ideia de acabar com a sua própria vida. Mas ainda há muito sobre os animais que não sabemos, então cuide bem das suas vacas. Elas podem estar passando por um momento difícil, mas por hora, enquanto o júri está decidindo se essas vacas estavam realmente se sentindo tristes demais para continuar vivendo ou simplesmente tão assustadas que fugiram pro precipício, eu tenho a minha própria teoria. Eu acho que elas estavam tentando saltar por cima da lua que nem aquela vaca da música do gato com violino. Cobras voadoras. No que diz respeito aos animais, as cobras são um dos mais estranhos, se você quer a minha opinião. Desde a forma como elas conseguem se mover sem pernas ou asas, até a capacidade de comer animais grandes, como essa piton comendo um canguru. A questão é que elas são criaturas bem peculiares, e há certos tipos que têm comportamentos ainda mais estranhos do que o normal, como a família de cobras Chrysopelea, ou como são mais conhecidas, cobras voadoras. Você consegue adivinhar por quê? Bem, voar pode ser um leve exagero, é mais como planar. Porém, estudos científicos descobriram que, quando essa espécie salta de árvores altas, ela é capaz de achatar, impulsionar e contorcer o corpo de maneira tão controlada que consegue realmente navegar pelo céu em qualquer direção que quiser. Os cientistas teorizaram que as cobras desenvolveram essa habilidade para ajudar em tarefas como escapar de predadores, se mover de uma árvore para outra ou até mesmo para caçar suas presas, embora a habilidade continue sendo uma verdadeira anomalia dentro do mundo das serpentes. A pior parte é que a maioria dessas cobras voadoras são ligeiramente venenosas, como se já não fossem assustadoras o suficiente. Felizmente elas vivem principalmente no sul da Ásia, embora honestamente eu esteja meio paranoico que essas cobras estranhas possam começar a usar suas habilidades de aviação para cruzar continentes. Sai dessa! Me conta qual comportamento animal foi o mais estranho para você. E você já presenciou algum comportamento animal mais estranho do que esses? Conta pra mim ali nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima!